Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. A Lei 8.213 de 1991, ela é muito clara, tá, com relação à INSS. Tanto é que ela é responsável aí de muitas garantias de todos os segurados, tá, em questão de benefício, em questão de datas de pagamento, em prazos. Então, nós temos essa garantia perante a lei, né? Como, por exemplo, um funcionário que fica afastado aí pelo menos por um prazo aí de 60 dias, ele está empregado, aí ele tem um problema de saúde e ele não consegue se afastar durante os 15 dias, né? Que é exigido no mínimo aí para você poder entrar para o INSS. Só que a maioria das pessoas não sabe que esses 15 dias de atestado que é exigido, ele não é necessariamente 15 dias corridos. Isso a própria Lei 8.213 de 1991, ela diz. Ele pode ser intercalado dentro desses 60 dias. Só que tem um porém, tá? A causa deve ser a mesma, tá? O CID, o problema de saúde, da incapacidade, ele não pode ser diferente. Qual é o intervalo, por exemplo, de um atestado para outro, né? O funcionário que apresentar, por exemplo, o mesmo CID, ele não tem quantidade limite de atestado. Pode ser atestado de 2 dias, depois mais 3 dias, mais 4 dias, mais 5 dias. A empresa não pode reclamar. Ela vai, por exemplo, quando chegar no 16º dia, que aí já passa a ser responsabilidade do INSS, a própria empresa pode entrar em contato lá e marcar uma perícia para você, tá? O auxílio-doença teve uma mudança de regras aí, tá, pessoal? Foram divulgados em diário oficial, inclusive já estão em vigor, tá? O trabalhador afastado que utiliza o auxílio-doença para pedir para retornar ao trabalho, mesmo antes do prazo do atestado, sem passar por perícia, é possível. Por exemplo, você está afastado, mas você já está se sentindo melhor, tem, por exemplo, mais 10 dias de atestado, de afastamento, mas você não quer ficar afastado. Você pode pedir para retornar ao trabalho, tá? Isso já está em vigor, já foi publicado em diário oficial. Agora, o limbo previdenciário, ele ocorre quando o trabalhador recebe, por exemplo, uma alta médica. Você estava de auxílio-doença, recebeu a alta médica. Você volta para a empresa e é impedido de retornar ao trabalho. Olha aí, ó. Pelo médico do trabalho, por considerá-lo inapto. Quer dizer, o INSS te deu alta, mas o médico da empresa diz que não, que você não está bom para trabalhar. Dessa forma, você vai ficar sem benefício e sem a remuneração da empresa. Pode isso? Não pode. Isso está na Lei 8.213 de 1991. Né? A empresa não pode fazer isso. O limbo previdenciário é definido como um período em que o médico, tá, do INSS decide que o trabalhador está apto para retornar à sua atividade laboral, tá? E durante esse período que você ficar, por exemplo, afastado, a empresa ela é obrigada a aceitar você, né, com a alta do INSS, e ela deve recorrer, tá, para provar que você não está afastado. Agora, dentro desse período, quem vai fazer o pagamento é a empresa, tá? A empresa é obrigada a fazer isso. Isso está numa súmula de número 32 do TST, tá? Lá diz, se o empregador constatar a efetiva incapacidade do trabalhador, ele poderá ingressar posteriormente com ação em face do INSS para ressarcimento dos valores durante o período do limbo previdenciário. Quer dizer, a empresa continua te pagando, ela pode processar o INSS para rever esses valores. Agora você não tem nada com isso, a empresa é obrigada a continuar te pagando, tá? Quando você volta do INSS, a empresa pode te mandar embora? A resposta é não. Você não pode ser demitido enquanto, por exemplo, aguarda a perícia. Existem leis trabalhistas feitas justamente para proteger os trabalhadores desse tipo de situação, garantindo que você seja mantido no emprego durante o período de afastamento por doença ou acidente. O que você faz quando você está no limbo previdenciário? É preciso ingressar com uma ação judicial, tá? Buscando receber valores não pagos. Nesse caso, a empresa pode processar o INSS e você. E dependendo da situação, o segurado ainda pode ter direito à indenização por danos morais decorrentes do impedimento do retorno ao trabalho.
Olha como a coisa é séria, pessoal. Não é brincadeira. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe dessas informações e podem estar passando por isso. Fica que nem aquela petequinha. O INSS fala, não, nós não podemos fazer nada. A empresa fala, não, você tem que retornar para o INSS. E fica que nem essa peteca, né? Vai para lá e para cá e ninguém assume a responsabilidade, tá? Quanto tempo você pode ficar no auxílio-doença, né? Bom, para trabalhadores de carteira assinada, o auxílio-doença é pago pelo INSS e não tem um período pré-determinado, tá? O que vai dizer as condições é a sua saúde. Agora existe o auxílio-doença comum, existe o auxílio-doença acidentário, que é concedido, esse acidentário, quando a doença ou a lesão foi de ocorrência devido à sua função, devido ao trabalho. Por exemplo, você se machucou no trabalho, você adquiriu uma doença devido à tua profissão. Para quem vai pagar o seu salário, né, enquanto você está aguardando a perícia? Bom, se você tem carteira assinada, é a empresa também que tem que garantir o seu salário enquanto você está aguardando a perícia, tá? Quem não vai precisar mais fazer perícia no INSS, né? Bom, você não precisa mais, por exemplo, para conseguir o auxílio-doença, fazer perícia para ser aprovado, tá? O INSS está aí até abril agora de 2024, aceitando, por exemplo, toda a documentação que comprove a sua incapacidade, através, né, do portal Meu INSS, você envia essa documentação e eles fornecem o auxílio-doença para você, tá? Esse auxílio-doença, ele pode ser prorrogado a cada 30 dias. Por exemplo, tem 15 dias para vencer o auxílio-doença, você, nesses 15 dias anteriores ao término, você deve pedir uma prorrogação se você ainda está com algum problema de saúde, tá, pessoal? Mudou. Não é como era antigamente, que você só podia pedir 3, mas o afastamento também era mais longo. Agora não. É um número ilimitado de você pedir prorrogação, mas é cada 30 dias, tá? Aí muita gente pergunta, né? Mas quanto tempo vale aí o atestado médico? Bom, o laudo médico, ele vai valer enquanto você permanecer com problema de saúde, enquanto você estiver aí totalmente incapacitado e a situação não mudar, tá? Lembrando sempre, né, que para você ter o auxílio-doença, você deve atender a alguns requisitos, né? Ter a qualidade de segurado, ter o período de carência, que são 12 contribuições, para você conseguir o auxílio-doença. Existem casos, né, como doenças aí, que são relacionadas tanto na Justiça quanto no INSS, que você fica fora desse período de carência. Nós temos vídeo aqui no canal específico que nós falamos dessas doenças, inclusive que elas podem até aposentar, né? A cardiopatia grave, doença de Parkinson, a paralisia irreversível incapacitante, tem diversas, né? A cegueira, a neoplausia maligna. Eu não sou médico, tá, pessoal? Mas nós temos esse vídeo aí no canal, doenças que aposentam, que você pode procurar e assistir, e você vai ver a lista de mais de 20 doenças que dão direito aí até a aposentadoria, tá? Quando a perícia é marcada depois do atestado, olha aí, ó, o empregador poderá deixá-lo, né, afastado com uma licença sem remuneração até a data, né, da perícia, chegar do agendamento da perícia. O que dizer do afastamento por tempo indeterminado? Bom, afastamento por tempo indeterminado significa que o trabalhador ficará fora da empresa por um longo período, ou seja, enquanto durar o seu tratamento ou recuperação, seja por doença ou por acidente. Isso também pode acontecer em decorrência, por exemplo, para as mulheres, né, do parto, uma licença maternidade ou até mesmo da Covid, tá? O que acontece se o trabalhador não volta para a empresa depois da alta do INSS? Tá chegando um feriadão, né? Aí o perito te dá alta e tem aquele feriado prolongado, aí você, caramba, né? Podia me dar alta depois do feriado? Não. Aí o que a pessoa faz? Ele não retorna à empresa, né? O que pode acontecer? Não é 1 ou 2 dias, tem gente que estende aí, né? Bom, se o trabalhador permanecer ausente por um período considerável, sem justificativa válida, a empresa pode tomar a decisão de reincidir o contrato de trabalho por abandono de emprego, tá? Nesse caso, vai perder todos os direitos trabalhistas e não pode receber pagamento de verbas indenizatórias. Então prestar bastante atenção, né, pessoal? Todo mundo gosta de diversão, mas tem a responsabilidade, né? E o que já tive de gente aqui dentro do canal reclamando, né, com relação ao limbo previdenciário, por isso que nós trazemos conteúdos como esse, sempre aí para esclarecer, para tirar dúvidas e dar conhecimento.
para que, se você, por exemplo, ficar numa situação dessa, você saiba exigir os seus direitos, né? Vocês viram o que a Lei 8.213 fala, né? É garantido ao trabalhador, né? Se o INSS deu alta, você retorna na empresa, a empresa tem o direito de falar que você não está apto a retornar ao trabalho, mas ela tem que garantir o seu salário e ela correr atrás do INSS. E enquanto não resolver a situação, ela tem que continuar te pagando seu salário, a sua remuneração normal, tá bom? Então ficou bem claro. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha esclarecido, tirado dúvidas, tá? Se gostou do nosso trabalho, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, há muitos anos, né, desde o início do canal, muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.